Eu queria, de fato, fazer essa prestação de conta final de como a gente atuou nesses últimos 15 dias, principalmente, das ações que eu entendo como aquelas que foram, de fato, o coração desse mês aqui na Câmara e que foram as temáticas mais sensíveis desse mês de mandato. A gente realizou pela Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, que eu estava presidindo, uma reunião ampliada com o movimento de mulheres de Florianópolis para discutir não só o Plano Municipal de Política para as Mulheres, como também discutir a situação geral das mulheres aqui na cidade, as demandas mais urgentes. E dessa reunião a gente tirou basicamente 3 proposições que foram encaminhadas no plenário, seja em falas na tribuna, seja em proposições legislativas. Eu destaco principalmente um projeto de lei que a gente apresentou que busca criar um dossiê da violência e dos direitos das mulheres florianopolitanas, que a ideia é reunir dados de violência e ações que estão sendo tomadas para combater essa violência na cidade. Uma segunda proposição foi uma indicação para o Executivo para que ele regulamente o Plano Municipal de Política para as Mulheres, que já foi aprovado em conferência municipal há mais de 2 anos na cidade. E um terceiro ponto é uma indicação também para discussão da Lei Maria da Penha nas escolas. A tentativa de indicar e de se aprovar essa medida é que, uma vez tendo sido retirada dos planos municipais de educação o debate de gênero nas escolas, a ideia é que, a partir da discussão da Lei Maria da Penha, a gente possa levar de volta para os ambientes escolares esse debate. É uma lei que já foi aprovada em outras cidades de Santa Catarina, tem uma lei pioneira no Rio Grande do Sul e em outros estados. Então, a gente também pede o engajamento do movimento de mulheres para pressionar o prefeito a encaminhar essa lei para a Câmara, que é de muita importância. Nesse debate de gênero e das mulheres na cidade também, nós encampamos uma luta e uma briga em defesa das mulheres e das meninas e das jovens vítimas de assédio sexual e também estupro na UDESC. Nós fazemos, enquanto movimento feminista e também enquanto mandato feminista, uma defesa para que as vítimas de violência sejam sempre ouvidas e que sua voz seja reconhecida. Eu apresentei uma moção no plenário sobre esse tema do caso de assédio na UDESC, uma moção de repúdio ao delegado que tipificou essas denúncias como perturbação da tranquilidade. É de fato uma medida que não reconhece tanto a legislação sobre assédio quanto a própria vítima que faz essas denúncias. Então foi uma outra ação que decorreu do tema, digamos assim, das mulheres enquanto mandato que defende essa pauta. Uma reunião com o GAPA, que é o Grupo de Apoio a Pessoas Vivendo com HIV/AIDS em Florianópolis, que desdobrou uma reunião com o secretário de Saúde, e o tema dessas 2 reuniões foi para tratar da prevenção e combate ao HIV na cidade. Florianópolis hoje é a 2ª capital com maior casos de HIV e a 4ª capital em que mais morrem pessoas em decorrência da AIDS. A cidade assinou no dia 13 de junho uma carta que chama Carta de Paris, que prevê o cumprimento de uma meta chamada Meta 90-90-90 para a prevenção do HIV/AIDS e também erradicação do HIV/AIDS no município até 2020. Há uma preocupação da população, vivendo com HIV, também da militância, também do GAPA principalmente, de que hoje existe uma política desestruturada no município para cumprir essa meta. Então nós fomos até o secretário debater com ele um programa de ação do município, como a recontratação de infectologistas, como uma maior abrangência da atenção básica de saúde para chegar até essas pessoas e fazer um debate da importância da prevenção, mas também da importância da adesão das pessoas já detectadas ao uso do medicamento, porque hoje o medicamento
que cuida do HIV/AIDS, se ele começa a ser utilizado logo que a pessoa é detectada com HIV, existe uma probabilidade muito grande de que a carga viral desse indivíduo seja zerada. Em muito pouco tempo, essa pessoa passa a não mais transmitir o HIV. Então é muito importante que a gente teste as pessoas, detecte o HIV e introduza o uso do medicamento. Uma reunião ampliada do mandato com a população em situação de rua, porque há várias denúncias do movimento de um descaso na abordagem da assistência social com elas e com eles, na truculência da polícia militar nesta abordagem e também, principalmente, da falta de vagas em casas de passagem, de acolhimento ou de albergues. Então foi uma reunião muito produtiva, embora tenha vindo apenas representantes da assistência social e da segurança pública, e não, por exemplo, da saúde e de outras áreas da política, como até mesmo a Casa Civil ou do gabinete do prefeito, para lidar com isso. Foi uma reunião que nos tirou vários encaminhamentos, sobretudo a necessidade de ser reativado no município um GT intersetorial para discutir a situação da população em situação de rua, que há mais de um ano foi desativado pelo prefeito. Então, nós estamos realizando um relatório dessa reunião, que vai sair uma carta assinada pelo mandato aqui, pelo meu mandato, do Lino também, pelo mandato do vereador Caê Martins de São José, uma vez que essa situação da população de rua ela tem que ser discutida em âmbito metropolitano, porque as pessoas migram de uma cidade para outra, e assinada também pelo Movimento Nacional de População em Situação de Rua. Essa carta vai ser protocolada na Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, que, por coincidência ou não, é presidida pelo prefeito Jean Loureiro. Nós debatemos fundamentalmente a intolerância ou desrespeito religioso e institucional em relação a essa população, debatemos a perseguição que é feita contra os terreiros em Florianópolis e toda a região metropolitana. Hoje nós temos catalogados na região quase 300 casas de terreiro, de umbanda ou de candomblé ou de batuque, de diversas outras origens, e há uma perseguição sistemática a esses terreiros, travestida de incômodo pelo ruído sonoro que muitas vezes o atabaque profere no meio ambiente, seguida também de um preconceito em relação às oferendas que é feita em espaço público ou em espaços de meio ambiente. Por isso também nós discutimos junto com essas populações e com a nossa assessoria de meio ambiente medidas que não desvalorize a prática cotidiana dessa população e desse povo de religião de matriz africana, a qual eu também faço parte, que não desvalorize toda a tradição ancestral dessas religiões e que não agrida o meio ambiente e que seja ecologicamente correta e que tenha uma política de preservação ambiental, de construção das casas de modo a levar em consideração arquitetonicamente e o meio ambiente também para tratar dessas questões. Eu avalio que é muito importante que a gente debata no âmbito do legislativo tudo isso e visibilize essa questão que precisa ser tratada assim como intolerância religiosa num estado que se diz laico. Foi uma reunião ampliada que nós realizamos no dia 28 de junho, que foi o dia do orgulho LGBT, em que aconteceu uma marcha na cidade pelo orgulho LGBT, que caminhou até a Câmara de Vereadores e nós pudemos realizar, de fato, uma ocupação colorida no plenário da Câmara Municipal. Nós fizemos uma reunião com o movimento, com ativistas, com pessoas LGBT, com lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, drag queens, dentro do plenário da Câmara de Vereadores. Isso foi, sem dúvida, um momento histórico para a cidade de Florianópolis, foi uma ocupação, foi uma resistência dessa população, em que nós discutimos juntamente com o Conselho Municipal de Políticas Públicas LGBT, que foi quem demandou de fato essa reunião para o mandato. Pudemos discutir não só o Plano Municipal de Políticas
públicas LGBT que nós já tínhamos encaminhado como indicativo para o prefeito, mas pudemos debater juntamente com essa população também o cotidiano em que é enfrentado violência, descaso, falta de emprego, principalmente para as populações trans, falta de respeito no atendimento a diversas áreas da cidade, e encaminhamos também diferentes ações. Além das ações que o Conselho já tem tido, nós encaminhamos dezenas de proposições legislativas que retiram do plano ações para serem concretizadas tanto no âmbito do mercado de trabalho, quanto da segurança pública, quanto do turismo, da saúde, da educação voltada para a população LGBT. Desculpa. Mas também pudemos realizar reuniões com o movimento para debater esses projetos. Eu destaco aqui um projeto que nós encaminhamos que visa criminalizar atos de discriminação em relação à orientação sexual e identidade de gênero, em relação às mulheres e à população negra, tenta criminalizar essas ações discriminatórias nos ambientes esportivos. E esse projeto foi muito debatido com coletivos de esporte da cidade. Por exemplo, nós temos aqui o Sereios Esporte Clube, que realiza diferentes ações LGBT no âmbito do esporte, e nós pudemos debater com bastante atenção, ponto a ponto, desse projeto com esse coletivo. Então, não só a gente propor medidas e ações, como também ouvir e construir esses projetos junto com essas populações. Nós também realizamos uma reunião com diferentes casais da cidade que têm tido o seu casamento cassado pelo Ministério Público, depois de já terem passado por constrangimento no cartório, em que pese a decisão do STF, do CNJ, o Ministério Público de Florianópolis sistematicamente tem ou negado o casamento a esses casais homoafetivos, ou, como tem acontecido agora, casamentos que já tinham sido concedidos estão sendo cassados em segunda instância por um promotor específico, o senhor Henrique Limonge. Então nós realizamos uma reunião com esses casais, apresentamos em parceria com outros vereadores no plenário uma moção de repúdio ao Ministério Público e encaminhamos, enquanto Partido dos Trabalhadores, juntamente com mandatos dos companheiros do PSOL, representação contra o Ministério Público, contra o Estado, nas promotorias que cabe essas ações. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade, dizer que é importante essas ações para o fortalecimento da democracia, para a representatividade, para a visibilidade das pautas, e que a gente vai acompanhar de perto, com o mandato do Lino, que segue a sua titularidade, o encaminhamento dessas diferentes proposições que nós fizemos, para que elas sejam aprovadas, para que elas tramitem nessa casa e para que a gente tenha ganhos ainda mais concretos do ponto de vista feminista, LGBT e jovem em Florianópolis. Obrigada a todos e todas, e a gente volta às ruas como cidadã para lutar por todos esses direitos. Obrigada.